O navio Orion, em sua primeira viagem em tempos de paz, traz um grupo de comerciantes britânicos para ajudar o programa de reconstrução do governo. Os rapazes são recebidos pelo ministro da Imigração e Informação, que indica a vista de Sydney. Cowell promete que para cada imigrante da Europa continental, 10 ainda serão britânicos e oferece passagens baratas, custando apenas 10 libras para encorajá-los a migrar. Vocês são bem-vindos como novos australianos. Queremos centenas de milhares de homens como vocês e nós queremos milhares de mulheres também. Mas com a Europa pós-guerra em caos, não são apenas britânicos a vir. Vários tipos de uma dúzia de países europeus lotam a lateral do navio para ver o país que será seu lar. O governo aceita acolher dezenas de milhares de pessoas desalojadas, judeus que sobreviveram ao Holocausto e refugiados da Europa Meridional. Mas a chegada deste grupo em abril de 1947, registrada em um cinejornal, expõe um medo profundo de estrangeiros. O ministro da Informação e Imigração, o Sr. Cowell, tem sido alvo de fortes críticas pelo seu projeto de imigração. Com milhares de cidadãos de alto nível esperando para entrar, britânicos, nórdicos e americanos, que podem oferecer ao país ideias e cultura. Não é surpresa esse projeto ter causado uma amarga controvérsia. Apesar de continuarem vindo, o governo, talvez percebendo seu erro, foca a atenção em um navio que traz imigrantes cuidadosamente selecionados dos países bálticos da Europa setentrional. Jovens, loiros e de olhos azuis, eles são chamados de os Belos Bálticos. Todos são saudáveis e com menos de 35 anos, exatamente do que o país precisa. A Austrália nos deu a oportunidade de recomeçar a nossa vida. Esperamos que gostem de nós. Olhem só, uma cocaburra rindo. Ela gosta de nós. Então, há mais sementes no segundo vidro. Então, há mais sementes no segundo vidro. Nas décadas seguintes, imigrantes terão um papel fundamental no futuro da Austrália. Mas nos primeiros dias, para evitar preconceito, o governo produz filmes como este para exibir nos cinemas. Vai. Posso ajudar? Hemp, Oshimp, Chest, Dubá e Ed. Hã? Oh, estrangeiros. Este filme registra um país que está tentando se reinventar. Suco. Sim, obrigado. Deveriam aprender a falar nossa língua? Nem sei por que eles precisam vir pra cá. Não sabe por que eles precisam vir pra cá? Bom, eles não precisam. Mas acontece que este país precisa muito deles. Uma iniciativa que precisa muito de sua mão de obra. É o maior projeto de engenharia civil da história australiana. As obras do projeto hidrelétrico das Montanhas Nevadas começam em 1949. Dois terços da sua mão de obra, com 100 mil trabalhadores, são formados por imigrantes de mais de 30 países. Inimigos dos tempos de guerra colocam suas hostilidades de lado em seu novo lar, trabalhando de dia e de noite. Mesmo assim, a hidrelétrica leva 25 anos para ser concluída. Sua rede de túneis, barragens e usinas elétricas fornecerá eletricidade para a indústria e água para a irrigação. Além da história dessa construção, os imigrantes se acomodam e começam a transformar a Austrália. No começo de 1949, a Austrália dá um passo importante para afrouxar ainda mais seu vínculo com a Grã-Bretanha. Hoje, certificados de cidadania australiana são entregues. Antes eram todos súditos britânicos.
Os imigrantes também recebem cidadania e uma participação no futuro do país. Repita comigo. Eu vou obedecer fielmente. Eu vou obedecer fielmente às leis da Austrália. Às leis da Austrália. E cumprir meus deveres. E cumprir meus deveres. Como um cidadão australiano. Como um cidadão australiano. A introdução da cidadania australiana é mais uma conquista no avanço da nação. A cidadania também é oferecida aos australianos indígenas em seu próprio país, mas muitas vezes, pela lei estadual, ela só é concedida se eles renunciarem à sua língua, cultura e laços com suas comunidades. A maioria dos aborígenes ainda vive sob um tipo de apartheid, como pode ser visto nesta foto do cinema Sun Pictures, em Broome. Em algumas cidades, eles não podem entrar em hotéis ou salões de dança e vários aspectos de suas vidas são controlados pelo Estado. Em 1950, a política australiana de remover as chamadas crianças mestiças de suas famílias chega a um novo pico. Em média, 1 a cada 6 crianças é levada, no que fica conhecido como as gerações roubadas. O senhor e a senhora Deutscher adotaram 3 aborígenes para criar com seus 3 filhos. E agora eles vivem em uma mansão com 15 quartos. O senhor Deutscher acredita ser possível integrar aborígenes em famílias brancas. Cinejornais como este propagam o mito de que é para o próprio bem das crianças. Durmam bem, crianças. Vocês sabem que os sonhos viram realidade, não é? Querem que eu cante? When the happiness falters from her lips, Parson lost the news of the blowing ships. O cantor de ópera indígena Harold Blair foi separado de sua mãe quando criança e criado por missionários. Um cantor nato, seu talento fez com que ele pudesse deixar os canaviais do norte de Queensland e perseguir sua paixão pela música. Enquanto estava estudando música no Conservatório de Melbourne, ele conheceu e se casou com sua colega Dorothy Eden, um casamento interracial que chama bastante atenção. Blair é um dos poucos australianos indígenas louvado pela sociedade branca aqui e nos Estados Unidos, onde ele é convidado para continuar seus estudos. Inspirado pelo movimento americano dos direitos civis, ele usa sua voz em casa para defender os direitos dos aborígenes. Eu herdei a voz que tenho da minha mãe. Quando criança, eu cantava no interior. Agora, eu gostaria de agir como um representante do meu povo, para provar que podemos ter um lugar no mundo cultural. Mas a assimilação aborígene não passa pela mente da maioria dos australianos em meados do século XX. Para a maioria, é uma época de paz e prosperidade, conservadorismo e conformidade. Robert Menzies, do Partido Liberal, é eleito primeiro-ministro em 1949. Vocês nos deram não só uma enorme maioria, mas uma tarefa enorme. No começo dos anos 50, a Austrália ainda é dependente de suas ovelhas. A gloriosa lã é sua principal exportação e a participação da agricultura na economia começa a diminuir. Mão de obra imigrante, matéria-prima e progresso técnico contribuem para o crescimento industrial. Nesta fábrica de automóveis em Geelong, Vitória, milhares de australianos e novos australianos podem descobrir suas habilidades em uma indústria que usa 9 milhões de libras de matérias-primas por ano. O Holden FX é o primeiro carro fabricado na Austrália a sair da linha de produção.
Especialmente projetado pela General Motors nos Estados Unidos, é um sucesso imediato quando revelado em Melbourne, em 1948. Este é o carro para você. O único carro projetado e fabricado para a Austrália. Holden, o carro próprio da Austrália. O primeiro Holden custa mais de 700 libras, quase 2 anos de salário para um trabalhador comum. Mas isso não afeta a demanda. No final dos anos 50, metade de todos os carros novos nas ruas australianas são Holdens. É uma era de pleno emprego e da antiga tradição de correr para o bar antes de fechar para o frenesi das 6 horas. É uma atividade masculina. Mulheres não poderão beber em bares públicos por mais 20 anos. Os homens retomaram muitos dos trabalhos que as mulheres fizeram durante a guerra. As mulheres que continuam na força de trabalho são relegadas a cargos com menos prestígio ou recebem menos para fazer o mesmo trabalho. Elas ganham apenas 2/3 do que ganham os homens. Mulheres são encorajadas a ficar em casa, ter filhos e cuidar de suas famílias. Um baby boom pós-guerra causa um aumento de natalidade. Em média, as mulheres agora estão tendo 3 filhos em comparação a 2 na década anterior. Isso aumenta a demanda por casas maiores e melhores. Mas há uma acentuada escassez imobiliária, com milhares vivendo em casas de baixa qualidade, conforme visto aqui, no centro de Sydney. Para ajudar a resolver essa escassez, o governo patrocina projetos de empréstimos imobiliários. Este é um lar em sua real acepção, com toda a magia que essa palavra traz. E assim nasce o sonho australiano de ter sua própria casa em um terreno só seu. A expansão imobiliária transforma a Austrália em um dos países com mais bairros residenciais do mundo. O clima é otimista, mas uma nova sombra paira no horizonte. Os anos 50 na Austrália é uma era de incertezas pela Guerra Fria. Hoje, 5/6 da Europa e Ásia estão sob a mão de ferro do comunismo. O medo de uma nova ameaça global é combatido com propaganda anticomunista. Hoje, na Austrália, comunistas abertamente pregam seu discurso, infringem nossas leis e formam uma crescente ameaça para o futuro deste país. Isso o deixa preocupado? Deveria. A retórica é impulsionada pela aparente ameaça chegando cada vez mais perto do norte da Austrália. Há frentes comunistas de combate na Indochina, Malásia e nas Filipinas. Um dos maiores prêmios de todos é a Austrália. Eles realmente não ficaram indiferentes à riqueza que este país tem a oferecer. Em junho de 1950, no auge da paranoia na Guerra Fria, a Coreia do Sul democrática é invadida pelo norte comunista. Esse é o tipo mais terrível de guerra. Guerra civil, quando irmão luta contra irmão e pai luta contra filho. A Austrália envia forças para combater a disseminação do comunismo, se juntando ao seu novo aliado, os Estados Unidos. Voluntários ávidos se alistam. Muitos são veteranos da Segunda Guerra que voltaram para casa há apenas 5 anos. É a primeira vez que o país vai para a guerra como uma nação independente e não pela Grã-Bretanha. A milhares de quilômetros de seu país natal, os soldados desembarcam. Os australianos cantaram Waltz e Matilda em 2 guerras. Vão cantar de novo enquanto marcham pela Coreia. 17 mil australianos lutam na Guerra da Coreia, como parte da Força de Segurança das Nações Unidas, sob o comando dos Estados Unidos. Após 3 anos e muitas baixas de ambos os lados, o conflito termina em 1953. O
Parlamento Federal de Canberra é o palco de uma sensação mundial. Mas a Guerra Fria continua e chega à porta da Austrália em 1954, quando o diplomata soviético Vladimir Petrov deserta. Sua promessa de revelar uma rede de espionagem coloca o país no centro de um escândalo de espionagem internacional. Petrov é levado para um esconderijo. Sua esposa não teve a mesma sorte, sendo levada por agentes soviéticos. Cenas inacreditáveis no aeroporto Kingsford Smith em Sydney com a senhora Petrov, prestes a embarcar de volta à Rússia. Este Sydney Jornal, visto em cores pela primeira vez, registra o caos de manifestantes anticomunistas tentando impedir que ela seja levada. É uma multidão exaltada, com homens e mulheres tentando arrancar a senhora Petrov de seus guardas. Ela olha para trás por um instante como se pedisse ajuda e depois é forçada a subir pela escada. Mas antes que ela possa entrar no avião, a multidão afasta a escada da aeronave. O sapato da senhora Petrov, perdido na confusão, é segurado por um espectador. Sem seu sapato, a senhora Petrov é forçada a entrar. Em um final dramático, ela é resgatada por autoridades aduaneiras horas depois, enquanto o avião reabastece em Darwin. O caso Petrov monopoliza as manchetes por meses. Mas uma investigação não encontra evidências de uma rede de espionagem e ninguém é acusado. Os Petrovs, vistos aqui com agentes de segurança em um esconderijo, recebem novos nomes e vivem sob sigilo em Melbourne pelo resto de suas vidas. No dia 6 de fevereiro de 1952, a nação é surpreendida por outro tipo de notícia. O rei George VI faleceu e os australianos se unem em luto. Dezenas de milhões de crianças pela comunidade britânica sofrem pelo falecimento de um rei adorado. Em uma escola perto de Sydney, uma simples cerimônia comovente simboliza sua fé e seu amor. Sua jovem filha de 26 anos, a princesa Elizabeth, é coroada rainha. Que Deus abençoe Elizabeth e que seu reinado seja longo. Em 1954, a rainha Elizabeth II é a primeira monarca reinante a pisar em solo australiano. Por isso é uma alegria para mim hoje me dirigir a vocês não como uma rainha de longe, mas como a sua rainha. Sua visita reaquece a paixão pela monarquia. 3/4 da população australiana de 9 milhões comparecem para poder vê-la. Este é o começo de uma jornada que me levará de uma ponta deste continente até a outra. Eu espero de coração que durante os 2 meses da minha visita eu possa conhecê-los a fundo e aprender algo sobre suas conquistas e seus problemas. A caravana real passa por 57 cidades e municípios em 58 dias. A visita faz parte de uma turnê de 6 meses pelas nações da comunidade para assegurar apoio pelo enfraquecido Império Britânico. A Austrália faz de tudo para causar uma boa impressão. 40 mil pessoas compartilham a alegria do festival com Sua Majestade. Essa manifestação de devoção mostra como a maioria dos australianos permanece fiel à coroa e sua descendência britânica, apesar da crescente diversidade étnica da população. Até 1950, quase 400 mil imigrantes já tinham desembarcado em solo australiano e mais da metade veio da Europa continental. Espera-se que os novos australianos assimilem a cultura. É preciso coragem para morar em um novo país e aprender novos costumes e tradições. Para serem aceitos, eles precisam esquecer seu passado, aprender a falar inglês e se adaptar ao estilo de vida australiano.
Este drama, produzido pelo governo no Strangers Here, demonstra essas expectativas. Ali ao longe, Cristina, fica o mar. E para cá, se estendendo para além do horizonte, é a terra australiana. E este sentimento glorioso de liberdade. Como é no lugar de onde você veio? Infelizmente, eu não me lembro muito do meu país. Mas é tão lindo aqui. Eu gosto do seu país. Nosso país, Cristina. Do nosso país. Conforme os imigrantes da Europa excedem os britânicos, sua influência se torna mais evidente. Em 1955, italianos e gregos por si só representam quase 1/3 dos recém-chegados. Muitos vão para o norte de Queensland, onde uma comunidade italiana próspera tem cultivado a região desde o final do século XIX. Eles têm um papel fundamental no crescimento rápido da lucrativa indústria canavieira. Imigrantes gregos costumam ir para o sul, até Melbourne, onde as fábricas estão crescendo e há muitos empregos. Eles abrem as primeiras leiteiras e trazem para a Austrália o milkshake americano. Logo, Melbourne terá a maior população grega de qualquer cidade do mundo fora da Grécia. Em Canberra, o imigrante grego Emanuel Gerakits filma a inauguração da sua cafeteria Blue Moon. É um dos poucos restaurantes da cidade e oferece uma grande variedade de iguarias estrangeiras, o que logo se torna comum na Austrália. Lanchonetes de estilo europeu aparecem pelo país. No verão de 1958, a primeira cafeteria de calçada abre na Rua Collins, em Melbourne. As autoridades tentam fechá-la, mas a ideia de comer na calçada se espalha. Das calçadas para os bairros residenciais, os imigrantes deixam sua marca em todos os aspectos da vida. Em 1950, o arquiteto nascido na Austrália, Harry Seidler, constrói um novo estilo radical de casa para os seus pais imigrantes em Sydney. Seu projeto minimalista se torna um protótipo modernista. Os imigrantes estão tendo um impacto importante na esfera cultural da Austrália. Uma das pintoras australianas mais aclamadas desse período é uma húngara que sobreviveu ao Holocausto. Judy Kassab, de Nova Gales do Sul, ganhou o segundo prêmio de 500 libras com esse retrato de Judy Barraclough. A junção de duas Judys para produzir arte australiana. Judy Kassab acaba ganhando vários prêmios, incluindo o cobiçado prêmio Archibald, 2 vezes, abrindo caminho para mulheres artistas em todo o país. Mas nem todos são bem recebidos para recomeçar a vida aqui. Asiáticos ainda são excluídos pela política da Austrália branca. Depois da Segunda Guerra, mais de 5.000 refugiados que receberam abrigo temporário na Austrália dos japoneses são repatriados. A polícia detém não muito gentilmente todos os que se recusam a embarcar. Alguns são colocados à força em navios superlotados e mandados de volta para um futuro incerto. Mas uma mulher toma uma posição corajosa e enfrenta o governo em uma tentativa desesperada de manter sua família unida. Em 1949, em Bondi Beach, Vitória, a mãe indonésia Anne O'Keefe
está prestes a entrar para a história por desafiar a política da Austrália Branca. Ela e seus filhos foram para a Austrália como refugiados durante a Segunda Guerra Mundial. Annie se casou de novo com o australiano John O'Keefe. Mas agora que a guerra acabou, ela e seus filhos estão sendo obrigados a ir embora. Uma cobertura ampla de seu sofrimento atrai apoio público e ela leva sua luta para o Tribunal Superior. Em um veredito histórico, ela ganha. Ela e seus filhos podem ficar na Austrália. Mas o Partido Trabalhista cria novas leis, dificultando ainda mais a permanência de outros como Annie. A política da Austrália Branca também afeta soldados australianos que ficaram no Japão depois da guerra. Esses soldados fazem parte da força de ocupação da comunidade britânica, supervisionando a desmilitarização japonesa. Os homens são advertidos a não confraternizar com os ex-inimigos, mas romances locais surgem e alguns acabam em casamento. Uma nação ainda ressentida pelas atrocidades do Japão durante a guerra proíbe a entrada das noivas na Austrália até julho de 1952, quando este avião de Tóquio pousa no aeroporto de Melbourne. Cherry Parker é a primeira noiva japonesa com permissão para entrar. Ela chega com seu marido John e seus 2 filhos. O governo concedeu mérito especial ao seu caso e logo em seguida permite a entrada de outras 400 noivas no país. Mas levará mais 20 anos para a política da Austrália Branca ser finalmente abolida. As divisões na sociedade são mais visíveis no modo pelo qual os australianos aborígenes são tratados. Este filme, encomendado pelo fazendeiro J.A. Kilfoyle, mostra o dia a dia de um rancho no território do norte durante a década de 50. Os proprietários originais da terra moram na propriedade, onde as mulheres trabalham como empregadas domésticas. Os homens são excelentes vaqueiros e por quase um século são a base da indústria de gado do norte. No começo dos anos 50, a carne é uma das exportações mais lucrativas do país, valendo cerca de 14 milhões de libras por ano, ou $500 milhão em termos atuais. Mas, ao invés de salários, muitos trabalhadores aborígenes ainda recebem apenas mantimentos, farinha, açúcar, chá e roupas usadas. A injustiça desse sistema plantará as sementes da revolução por direito à terra na década que está por vir. A Austrália é uma terra definida por extremos climáticos. Seca, incêndios e enchentes fazem parte do seu ciclo natural. Em 1955, Hunter Valley, em Nova Gales do Sul, testemunha a fúria da natureza, quando chuvas torrenciais causam uma catástrofe. As equipes dos aviões se aproximam de Maitland para ver onde a ajuda é mais necessária e revelam a magnitude da destruição e da devastação. Um mar epicontinental inunda uma área maior que a Inglaterra. Há os socorristas e os socorridos, pois enchentes trazem tragédia, mas também ressaltam a coragem e tenacidade dos australianos. Registrado em cinejornais, é o primeiro grande desastre natural da Austrália a ser transmitido para o mundo.
O cenário hostil do país também é o foco de um evento que atrai interesse global. Este sujeito acha que pode competir de cabeça para baixo. Ele deve ter algum tipo de controle secreto. Durante 30 dias e noites extenuantes, o Rally Redux Trial fez motoristas locais e internacionais testarem suas habilidades pelos terrenos mais difíceis da Austrália. Um país severo que não tem piedade. Não fique preso aqui, motorista. Não tem ninguém para ajudá-lo por mais de 100 quilômetros. A cobertura dos ralis, vista aqui em cores pela primeira vez, é exibida para espectadores em todo o mundo. O câmera da Cine Sound precisa sair da frente, porque isso é notícia mundial. Em carros de família comuns, os motoristas atravessam o continente, abrindo caminho para os que estão por vir. Não existe insônia para os motoristas do Redux. Depois do que passaram, podem dormir em cima do vidro quebrado. Eles deitam no chão e dormem na hora. Cuidado, gado à frente. Um erro e eles viram bife. A 50 quilômetros de Cooper Pedy, entramos na área de segurança do centro de lançamento de Woomera. Todos os carros receberam passes, obtêm permissão e podem continuar. Enquanto os carros do rally têm permissão para atravessar essa área, os proprietários originais da terra não têm. O complexo de Woomera é uma zona proibida no noroeste da Austrália Meridional. Seu epicentro é Maralinga, uma área militar ultra-secreta, onde cientistas britânicos estão se preparando para testar uma bomba atômica. No meio da Guerra Fria, a Grã-Bretanha está desenvolvendo suas próprias armas nucleares. A Austrália concordou em fornecer o local para testes e apoio militar. Os proprietários originais, o povo Anangu, foram detidos e levados para longe, mas vários pequenos grupos nômades permanecem. O cientista atômico da Grã-Bretanha, o Sir William Penny, comparece pessoalmente para dissipar qualquer temor. Qualquer arma precisa ser testada. Não importa se é um cartucho ou uma bala, precisa ser testada. E este teste em específico é de baixa potência. Isso significa uma pequena trajetória de explosão. O teste vai ser de baixa potência. Para tranquilizar ainda mais a população, Penny utiliza um contador Geiger. Um relógio de pulso demonstra a radiação que faz parte do nosso dia a dia. Esse é o tipo de radioatividade com que vocês convivem a vida inteira. Meteorologistas preveem que os ventos do deserto vão dispersar a cinza nuclear para longe das áreas povoadas. Mas essa previsão estava terrivelmente errada. – 11 de outubro, 1956, 3h27 da tarde. Em Maralinga, no deserto da Austrália Meridional, uma bomba atômica está prestes a ser lançada como parte do programa de testes nucleares da Grã-Bretanha. Uma grande nuvem de poeira radioativa se espalha, não para longe das áreas povoadas como foi previsto, mas, em vez disso, em direção ao sul da região. O formato de cogumelo dura 1 hora, mas mesmo depois de desaparecer, partículas radioativas permanecem na atmosfera e os ventos espalham as cinzas por toda a parte. Soldados e cidadãos, incluindo pessoas indígenas, mais tarde vão relatar enfermidades por radiação, de alergia à cegueira e câncer. A Grã-Bretanha realiza um total de 7 testes nucleares em Maralinga. As repercussões continuam até hoje.
Culturalmente, a influência britânica sobre a Austrália permanece forte. Estas são as notícias da ABC lidas por Michael Charlton. Aqui estão as manchetes. Radialistas são treinados para falar com um sotaque britânico característico. Soar como um australiano ainda é considerado rude. A Austrália mandará mais produtos para a Grã-Bretanha por conta desse novo acordo. Na década de 50, a Austrália começa a encontrar sua própria voz, começando por esta nova peça, The Summer of the 17 Doll. Para! Tira ele daí, Molly. Você quer matá-lo? Seu maldito patife. É uma revelação para o público ouvir gírias australianas e ver personagens da classe trabalhadora no palco. E qual é a graça disso, posso saber? Pergunta pra ele sabe. Acho que isso cabe a você. A vida é sua, fala pra ela. Ele nunca teve dor nas costas. A história de dois cortadores de cana e suas namoradas da cidade é um enorme sucesso para o autor Ray Lawler, visto aqui como protagonista. A peça abre novos caminhos e é um símbolo do amadurecimento da Austrália. Os adolescentes australianos também estão se rebelando contra o status quo, mas eles são atraídos por tudo que é americano. A chegada do rock and roll causa uma comoção e deixa os pais horrorizados, enquanto os jovens giram sem parar. Inspirados na música americana e em filmes de Hollywood, os adolescentes australianos adotam sua moda, cultura e linguagem. Eu sou um Buddy. Eu sou uma Weed, e daí? Mas um novo meio de comunicação está prestes a revolucionar como australianos veem a si mesmos e o mundo. Boa noite e bem-vindos à televisão. Em 1956, a televisão chega e se torna rapidamente a principal forma de entretenimento da nação. Notícias, antes só vistas no cinema, logo estão sendo transmitidas em salas por todo o país. O tempo em Sydney começou a melhorar hoje, enquanto chefes de família, empresários e as autoridades ainda lidavam com os estragos deixados pelas chuvas de ontem. As raízes de uma grande árvore foram arrancadas pela água, o que causou... Mas fazer os programas é um empreendimento caro e os australianos são cada vez mais expostos ao conteúdo americano mais barato. Senhoras e senhores, esta história é verídica. Os nomes foram alterados para proteger possíveis inocentes. Em uma década, o público do cinema cai pela metade e assistir TV se torna um modo de vida. Até o final dos anos 50, a Austrália tinha passado por uma profunda mudança. Mas a maioria da sua população ainda é fiel à Grã-Bretanha e mantém suas tradições, apesar dos climas totalmente diferentes. A população pós-guerra da Austrália cresceu de 7 para 10 milhões. Mas a preocupação com relação à menor migração de britânicos impulsiona um novo projeto em 1957, lançado pelo astro de cinema Chips Rafferty. Boa noite, Ralph. Desculpa. Não vi que você estava aí. Eu tenho várias coisas importantes que preciso lhe falar. Eu quero falar sobre imigração, principalmente imigração do Reino Unido. Hoje, na Grã-Bretanha, existem centenas de famílias esperando para migrar para a Austrália que ainda não puderam vir porque não sabem se vão conseguir uma acomodação. A campanha pede que a comunidade ajude os britânicos a encontrarem casas e empregos. Viemos da Grã-Bretanha há 3 anos. Nós estamos felizes de estar trazendo outra família britânica que terá a mesma chance que nós. Essas são as pessoas que queremos. E quanto mais delas, melhor. E esses são os filhos delas, ansiosos para virarem australianos nesta nossa grande nação. Mas a realidade é que 1,5 milhão de imigrantes chegaram na Austrália desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E 2/3 não são britânicos.
Seus filhos, os Baby Boomers, vão se tornar adultos nos anos 60. Uma década turbulenta que transformará a Austrália e seu povo. Eles vão fazer deste um dos países mais multiculturais do mundo e radicalmente alterar o que significa ser australiano.